E aí, galera, tudo bem? Antes de eu começar esse vídeo, eu quero pedir a você para inscrever no nosso canal. Eu sou Marcos Sena, sou teólogo e de tudo a gente procura saber um pouco. É de suma importância, né? Além disso, nós falamos de futebol, de religião, de política e fazemos cobertura de manchete, qualquer espécie de reportagem. Falamos sobre a natureza aqui no canal Marcos Sena. Eu quero abordar um assunto que eu estava vendo em um vídeo há poucos dias. Nós estamos diante de dois cenários que me preocupam muito. Eu quero classificá-lo da seguinte forma. À minha direita está o bem e à minha esquerda está o mal. Como Jesus disse, né? Vinde, bendito de meu Pai, que está à minha direita, porque a vocês é dado o reino de Deus. A vocês está aí a herança, os céus, para vocês. E olha para a esquerda e fala: apartai de mim, maldito, amaldiçoado, desgraçado e miserável. Então você tem o bem do teu lado e tem do outro lado da esquerda, à tua direita, o bem. E à sua esquerda você tem o mal, à sua esquerda. Eu me preocupo muito quando você vê em um país em que uma pessoa com quase 80 anos de idade que expressa mal, em que tem uma dificuldade enorme para falar, para pronunciar, que teve todo o tempo e oportunidade no mundo para adquirir conhecimento, para aprender, principalmente não roubar, principalmente saber que não se rouba a sua própria nação, a sua pátria. Você vê uma pessoa com o pensamento de criar uma moeda única entre 3 países. Aí você pega os 3 países, você analisa que a sua moeda, a moeda do teu país, ela é mais valiosa do que os outros 2 países. Então, você está perdendo. É como você entrar em campo contra o Flamengo, que não está grandes coisas, porque não tem treinador. Você entra em campo contra o Flamengo já perdendo de 2-0. De 2-0. Você tendo que empatar o jogo ou ganhar o jogo, né? Você já entra em campo tomando de 2-0 contra o Flamengo no Maracanã. Mais ou menos desse tipo. Então me preocupa muito quando você vê um candidato em que é líder nas pesquisas, com quase 60% nas pesquisas, nessas pesquisas. Aí, que se colocar na rua, não tem 20%, não tem 30% nas pesquisas de rua. De forma nenhuma, não tem. Não existe essas pesquisas na rua. Você vê nas pesquisas o camarada com quase 80 anos, em que tem uma dificuldade enorme para se expressar, em que
mantém a mesma política velha, mentirosa, corrupta e falsa e enganosa. A mesma ideologia. Vamos cuidar dos negros. Bora! Eu sou negro, tenho 48 anos de idade. Em nenhum momento na história deste país eu vi nenhum benefício ao negro. Tudo em que os negros conquistaram nesse país são conquista através dos seus méritos. Aquele que estuda, que é um professor, aquele que joga futebol, ganha seu dinheiro no futebol, aquele que é músico, ganha seu dinheiro na música, aquele que é um ator, ganha seu dinheiro na sua arte, aquele que é um empresário, ganha seu dinheiro de empresário. Então, é uma farsa, é uma mentira para enganar a sociedade e dividir a sociedade. Me lembro em que, quando era um pequeno, garoto, essas coisas não existiam. Não existia briga em internet, não existia briga em política, em igreja, em lugar nenhum, no que se tange à cor da pele. Era totalmente respeitado as pessoas. Hoje você vê, quanto mais se fala em crime racial, mais você vê acontecer o crime racial. Ou seja, mais preconceito existe. Porque estão fazendo disso uma política. Estão colocando o negro, a cor negra, em um local de inferioridade. É como se o negro fosse um cabeça de camarão. Ele tivesse fezes na sua mente. E ele fosse incapaz de raciocinar, de pensar igual a um cidadão da pele branca. Isso me preocupa muito nesse país. Outra coisa é colocar as mulheres, manter uma política de inferioridade com relação às mulheres. Eu nasci estudando com professoras, consultando com médicas, indo em locais de grandes repartições em que a mulher era chefe. Olha que eu tenho 48 anos. O que eles querem dizer com isso aí? É simplesmente dividir o povo. É dizer para as mulheres em que os homens se sentem melhor do que ela. Aí vai abrir uma corrente feminista, aqueles grupos de ativismo feminista. É dizer para os pobres que os ricos não gostam dos pobres. É colocar o patrão, o empregado contra o empregador. É abrir uma corrente em que os brancos não gostam dos negros. Aí os negros vão odiar os brancos. Isso é uma forma de política muito mal montada. Uma forma de política que é um crime, é uma baita barbaridade. Em pleno século XXI, ouvimos as mesmas histórias mentirosas. É um absurdo isso. Eu fico pensando, qual é o futuro desta nação? Qual é o futuro deste país, onde uma pessoa, na hora de estar descansando, aguardando a sua chamada para a eternidade, a pessoa está atacando o outro em palanque, usando os negros, usando homossexual e mulheres e pobre para fazer campanha mentirosas políticas. Da mesma forma em que o camarada faz as mesmas campanhas
desde 86. Até quando vamos aturar um cidadão com essas mentiras? Onde a grande mídia esquerda, falsa, corrupta, mentirosa, e com o seu grupo o seu grupo social, a sua elite social, esmagadoramente adere ao mesmo cântico de música para a volta de uma pessoa sem a mínima condição de cuidar de um país. Uma pessoa totalmente desequilibrada, ultrapassada, já aguardando o seu tempo para a eternidade. Já no final da sua vida, ainda doente, incapaz, passo a passo, caminhando para a eternidade. Meus amados e amigos, queridos irmãos, abra os vossos olhos. Como diz o nosso saudoso Leonel Brizola, o diabo, ele está aí. Ele está com barba, ele pisa até no pescoço da mãe dele e mata ela para pegar o poder. Eles querem de volta o poder para roubar e saquear o Brasil e toda a nação. Esta é a grande verdade. Como pastor, como teólogo, eu nunca tive problema nenhum com discriminação racial, porque recebi de Deus o dom de pregar, de discursar a palavra de Deus. Recebi de Deus o dom de ser um comerciante, um vendedor, uma pessoa trabalhadora no meio de comunicação. Portanto, não foi mérito de político que me encaixou através de cota racial, mas foi mérito e dom que recebi. Eu usei dos dons que recebi para ser o cidadão que sou hoje. Abra os olhos. Por trás dessa máscara política, dessas mentiras políticas, existe alguém querendo escravizar a nação brasileira. Chega de sermos escravo de política, escravo de partido. Não seja membro de um partido, de uma facção criminosa. Cuidado! O príncipe das trevas, o senhor deste mundo, está aí de olho no teu voto, para te roubar, para matar e para destruir a nação. Temos tudo para sermos uma nação feliz. A Bíblia diz: feliz é a nação cuja o Deus é o Senhor. Mas quando você põe um corrupto, um ladrão, um criminoso, uma pessoa que só pensa em si próprio, é na sua classe artística, é no seu grupinho fechado dos semideus, dos demônios de preto, do diabo careca, do diabo de cabeça de ovo. Cuidado com esta pessoa. Isso é o início da destruição de uma nação soberana, de uma soberania de uma nação. Cuidado,
Deus está nos dando a oportunidade de sermos felizes. Abra os teus olhos. Não sejamos enganados outra vez. Essas mesmas pessoas estão no poder, estiveram no poder há quase 30 anos. Roubaram descaradamente a nação. Por todos esses anos foram os maiores escândalos e roubo neste país. Pela primeira vez na história do Brasil, o Brasil dá uma segurada, uma freada nesses escândalos. Eles estão com saudade do dinheiro roubado, de roubar a nação, porque são ladrões e a preocupação deles é com os artistas, com os homens de preto e com exatamente a mídia esquerdista, a máfia, os destruidores da pátria e da família e enganadores que se vestem de santidade, mas são sepulcro calhado para enganar a nação. Essa é a grande verdade. Que Deus abra os nossos olhos. Deus nos abençoe. Aquele abraço, galera.